Gente, boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando do ego. Vamos falar do ego à luz da física, à luz da mecânica quântica, à luz da física quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta que traz as informações, traz a evolução espiritual, leva à expansão da consciência, à, à expansão dos talentos e capacidade, o desenvolvimento de talentos e capacidades faz a transferência das informações sobre tudo que você quiser, sobre tudo que existe, sobre todas as coisas existentes, as informações faz uma diferença enorme. Então, a ressonância harmônica é esta ferramenta, a ferramenta que leva à expansão da consciência, faz a transferência das informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. Não só o universo como um todo, mas também o universo das coisas em geral. Como o ego é parte das coisas em geral, então nós vamos começar falando do ego. Vamos falar do ego e suas dificuldades. O ego cria impedimentos, cria as dificuldades. Muitas dificuldades criadas pelo ego, de dúvida, de medo, de traumas, de tabus, de preconceitos. Tudo isso é feito pelo ego. Então, o ego cria obstáculos, o ego cria situações complicadas. Então, tudo que você quer, tudo que você deseja, nem sempre consegue, porque está tudo muito obstaculizado, está tudo emaranhado numa rede psicoenergética que impede o fluxo, impede o fluir naturalmente na direção dos seus desejos. E os entraves, as dificuldades são muitas, são muitos os problemas, as dificuldades. Como eu já disse, né? Quer dizer, você quer as coisas, você deseja as coisas, mas as dificuldades existem por causa do ego que cria essas dificuldades todas e principalmente a dúvida, né? Dúvida é o medo, os traumas, tabus, preconceitos, tudo isso vem com o ego. E isso, gente, gera um poder de atração, tudo isso tem um poder de atração. E mas, ultimamente, tem se falado muito das leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com os seus desejos, de acordo com a coerência ou incoerência dos seus desejos. Você atrai sempre de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus desejos atômicos, porque tudo é atômico, gente. Nós estamos, em termos de física quântica, nós temos que falar de átomos, né? Então, tudo que existe no universo é feito de átomos. E você também é feito de átomos. Eu sou feito de átomos. Todas as coisas são feitas de átomos. E essas coisas estão vibrando, tudo tem uma frequência. Então você também tem uma frequência, você tem uma vibração, uma frequência que faz com que você tenha esse poder de atração. Então, você atrai coisas de acordo com os seus pensamentos, sentimentos e vibração. Então, você tem esse poder de atração. Você sabe uma rádio, sabe uma rádio? Então você é como se fosse uma rádio que atrai pessoas, atrai coisas e situações, pessoas, coisas e situações. A sua rádio atrai os seus ouvintes. Então você é como se fosse uma rádio, você vai ter os seus ouvintes que vão prestar atenção no que você fala. Então,
você é como se fosse uma rádio que está sempre atraindo, tem aquele poder de atração, atrai os ouvintes, atrai as coisas, pessoas e situações de acordo com os seus sentimentos. Então, é assim que você funciona, é como se fosse uma estação de rádio, tem aquele poder de atração. Mas as pessoas não sabem disso, as pessoas em geral não têm conhecimento disso. E, e elas não querem saber. Eu não quero saber desse meu poder de atração, eu não entendo isso, eu não quero entender como funciona esse poder de atração. Eu sei que eu quero as coisas, eu quero e quero de qualquer jeito, quero de qualquer forma. As pessoas é assim que funcionam. Elas querem as coisas, querem de qualquer jeito, de qualquer forma. Elas querem os resultados. Elas querem educação, saúde, segurança, casa, carro, apartamento. Elas querem o que há de melhor, né? Mas nem sempre consegue. As dificuldades estão sempre presentes. As pessoas estão querendo, elas querem, mas nem sempre conseguem, porque falta informação. Precisa de um pouco mais de informação para que se obtenha resultados com as leis de atração e manifestação, mas nem sempre consegue por dessas dificuldades, não é? Então, é a falta de informação que cria as dificuldades e então não adianta você querer essas coisas, querer toda essa prosperidade, se os pensamentos, sentimentos e vibrações não estão de acordo com esta prosperidade toda. Então, essas dificuldades são criadas pelo ego, não é? Porque o ego impede. O ego cria dificuldades, ele cria várias situações incompatíveis, ele cria muitas dificuldades no que se refere a seus desejos. Então, ele vai criando os entraves. Mas as pessoas perguntam, né? Mas por que eu haveria de criar dificuldades contra as coisas que eu mais quero, que eu mais desejo? Por que eu haveria de vibrar numa frequência tão negativa a ponto de criar obstáculos? Bom, isso acontece por causa dos implantes. Você recebe os implantes, recebe os imprints e condicionamentos. As pessoas vão recebendo isso, principalmente na infância, até os 7 anos de idade, recebe os implantes e condicionamentos. Esses imprints criam dificuldades provenientes do ego. O ego trabalha de maneira restritiva, ele trabalha com as restrições. Então, o ego cria dificuldades e trabalha com as negatividades do sistema de crenças. O sistema de crenças está carregado, está cheio de crenças limitantes, de dúvidas, medo, tabus, preconceito, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento. Tudo isso impede que você obtenha resultados com a lei de atração e manifestação. São as leis de atração e manifestação do universo que estão disponíveis para todo mundo, mas tem que lidar com essas leis, tem que aprender a lidar com as leis universais de maneira coerente. Então, é justamente por isso que a maioria das pessoas não obtém resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica. A gente tem conversado disso aqui e vai continuar conversando nesse nosso encontro de hoje. E ao longo desse nosso encontro, nós vamos desdobrando todas essas informações que estão disponíveis aqui com a física, com a ciência moderna da física quântica e seus experimentos. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Agora, como fazer para superar as entraves colocadas pelo ego? Como superar
as dificuldades e os obstáculos que o ego encarrega de colocar. Então, Idalice, isso de superar as dificuldades do ego implica em parar de resistir. A gente tem que descobrir e aprofundar nos assuntos da mecânica quântica para interromper a resistência. Para fazer isso, para interromper a resistência, a gente tem que entrar em fluxo, né? Sair do contrafluxo, tem que vibrar em fluxo com o todo, né? Com todo das coisas que você quer, não só vibrar em fluxo com o universo, não só o universo como um todo, mas também o universo das coisas em geral. As coisas que você quer, né? Você é uma pessoa que mexe com negócios, né? Você tem a sua empresa, tem os seus negócios, né? Então, tem que estar sempre vibrando em fluxo com o universo das coisas que você deseja. Então, não criar os entraves, não criar as dificuldades para que você possa obter os resultados desejados, qual seja, fazer aquela opção de facilitar as coisas, de atender melhor, de criar um programa de, vamos dizer assim, um programa de atrair mais, atrair a clientela, atrair tudo isso com mais alegria, com mais vibrando naquela frequência de alegria, de felicidade e sempre nessa frequência, porque esta é uma frequência que está sempre em fluxo. Com isso, você está sempre fora do contrafluxo. E daí, você estando vibrando de acordo com o universo do seu negócio, aí você está fora do contrafluxo, fora do ego, fora não é fora do ego, é fora da, daquelas dificuldades causadas pelo ego. Falando do ego, que ele está sempre no comando, no controle, eu chego a pensar, a raciocinar, que o ego é a mesma frase que muitos dizem. Ah, isso está dando errado. Ah, aquilo ali deu certo para mim. Ah, aquilo ali não está dando certo. Aí a gente logo fala para a pessoa, não se preocupe, que Deus está no comando, no controle de tudo. Quer dizer, em outras palavras, o ego é Deus, que todos nós temos o nosso ego, seja da parte negativa ou da parte positiva. Ele está sempre no comando, sempre no controle. E para que tudo dê certo, temos que fazer a limpeza das crenças limitantes, do sistema de crenças, para que venha tudo ao nosso favor, para que venha no fluxo e não no contrafluxo, que é a parte negativa da matéria. Esse tema é difícil, eu acho, sabe? Porque na minha concepção, o ego ele tem uma relação mais íntima com as nossas crenças, ou seja, as crenças limitantes, não simplesmente as crenças. Ou seja, teoricamente, seria mais o lado negativo, né? Mas no final das contas, porque quando a gente fala assim, uma pessoa que é egocêntrica, ou seja, ela fica muito voltada só para ela mesmo, desconsiderando o externo. Então, na minha concepção, e esse ponto aí eu tenho que talvez estudar um pouquinho mais, na minha concepção, a questão do ego estava só relacionado a esse ponto, né, de olhar só para dentro e esquecer o fora, e a partir daí tomar decisões
baseada somente nisso, na questão ruim, o lado ruim. O Hélio Couto fala muito do ego, né? Mas eu confesso realmente que é algo que eu preciso estudar mais, porque quando, principalmente em relação aos meus clientes, quando a gente está conversando sobre isso, quando eu passo alguma tarefa ou alguma coisa assim, sempre eu foco essa outra questão. Então a gente faz uma análise, né, dos sabotadores, das crenças limitantes, e aí a partir daí a gente vai destruindo uma a uma, porque isso é tudo muito íntimo. Não sei se foi da Alice ou Maria, falou como descobrir, como deixar esse ego de lado, ou colocar ele falando mais baixo, como fazer com que ele não atrapalhe, né? Eu acho que depende muito de cada um, assim, é muito específico, dependendo de cada uma dessas crenças, perceba? Não é uma coisa só. Então, por exemplo, uma crença limitante, falar que dinheiro não dá em árvore. E isso com certeza vai fazer com que você simplesmente não ganhe o seu dinheiro com mais facilidade. Você vai ter que ter todo um esforço, porque vem toda uma crença lá para trás. E aí vem a questão, ó, em que nível que o ego entra aí, aonde que é ego, aonde que é só crença limitante, um contém o outro. Isso, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dúvida em relação a isso. Olha, pessoal, eu amo a lei da atração e manifestação porque ela realmente existe e basta a gente focar. Focar e criar uma meta. Em 2009, eu saí de um relacionamento tóxico. Hoje, eu não ficaria um dia nesse relacionamento porque era um relacionamento que eu servia, eu atendia. Eu não era feliz e eu tinha medo de sair dessa zona de conforto, que era uma zona de conforto falsa. Aquela tradição que toda mulher tem de ter um marido, que né, se tá ruim com ele, pior sem. Eu carreguei estas informações falsas por muito tempo. Eu fiquei presa nesta conduta altamente agressiva por muito tempo. Mas ainda bem que tudo passa. Aí eu passava em frente a uma clínica dentária chique, um ponto nobre de Betim, e eu falava, eu vou fazer um tratamento de dente nessa clínica. Muita gente comentava comigo, você está sonhando muito, você não tem trabalho fixo, você não tem salário no final do mês, você não tem um ganhame certo, como você vai fazer um tratamento de dente? Eu falei assim, como eu vou pagar? Eu não sei, mas que eu vou fazer um tratamento de dente com esse especialista em implantodontia, esse doutor Antônio Elcio, eu vou. Aí, uma ocasião, eu fui fazer um curso no Sebrae, eu conheci um colega de curso que virou meu cliente e que me indicou esta clínica que eu passava em frente. Aí, quando eu liguei para marcar, para fazer um orçamento, e a moça me deu o endereço, era a mesma clínica que eu passava em frente. Eu arrepiei, eu chorei, eu não sabia por que eu estava chorando. Foi uma emoção tão forte, tão grande, que eu falei assim, gente, Deus existe e eu estou no caminho certo. Tudo é possibilidades, tudo é, no universo é cheio de possibilidades e probabilidades. Aí, quando essa energia se quantificou, nem sei se é certo falar essa palavra, quando essa energia se propagou pelo universo como um todo, aí as coisas foram se decaindo de acordo com as partículas atômicas. Aí, o ser humano, como é o centro primordial desse assunto, ele já tem o ego por natureza. O ego não tem como a gente viver sem ele, porque o ego é a parte que está dentro do eu da pessoa, é uma parte de Deus. O que tem que saber usar o ego é quando a gente passa a estudar ele um pouco mais, é que a gente passa a dominar ele
mas não deixá-lo totalmente de lado, porque ele faz parte da nossa vida, principalmente quando a gente se refere ao lado positivo, ele tem que estar em ação. Ele tem que estar em ação, tanto no negativo quanto no positivo. Só que, para a gente realizar nossas conquistas, para acabar os entraves da vida, a gente tem que dominar ele e focar no positivo. Focando no positivo, aí as coisas passam a vir no fluxo e não no contrafluxo. Agora, existe o ego da parte negativa, sim, porque nós somos deuses. Se somos deuses, nós também temos essa parte positiva e a parte negativa. As coisas que deu errado, ele está no controle. E a coisa que deu certo, ele também está no controle. Então não tem como deixá-lo de lado. Temos que estudar muito essa parte do ego para entender direito. Principalmente eu que estou chegando em um pouco tempo de aprendizado e cada dia e cada domingo eu aprendo com vocês. E aí a gente vai aprendendo mais. Mas é isso mesmo, gente. É estudando com carinho, pondo fé, coragem, determinação e muita dedicação que a gente consegue se interagir com o todo, interagindo com o todo, como essas ondas, né, partículas quânticas, passam a ser positivas e não negativas, passa a ir no fluxo e não no contrafluxo. Aí a gente passa a ter mais domínio desse ego. Aí chegando na clínica, o dentista me recebeu, parecendo que ele me conhecia há anos. E ele falou para mim que não podia me dar orçamento porque ele não sabia se eu ia ter osso ou não para fazer um implante. Ele falou: olha, o que eu puder te ajudar vai depender 50% de você e 80% que você tiver uma massa óssea boa. Aí eu falei para ele: mas tem um porém. Ele falou: o quê? Eu falei assim: olha, eu não tenho emprego de carteira assinada, eu não tenho marido, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho cheque, mas eu trabalho. Aí ele virou para mim e falou assim: você vai me pagar? Aí eu falei assim: vou. Ele falou assim: então você faz essa tomografia e volta aqui que conversamos. Aí eu tive certeza absoluta que a lei da atração e manifestação existe. E para emanarmos essa lei, a gente tem de estar o tempo todo ligada com sentimento de realização. E este dentista fez meu tratamento, eu continuo dando manutenção, fazendo tratamento com ele. Eu vou a cada 6 meses fazer limpeza. Hoje ele não atende mais aqui na cidade de Betim, só atende em Belo Horizonte. E na ocasião ele me ajudou muito, me ajuda até hoje, comprando meus produtos, me indicando para colegas deles, para me fazer jantar, fazer almoço. E às vezes ele pegava meus produtos aqui, revendia para clientes dele em Belo Horizonte, que ele tem uma clínica lá na Serra. Pessoas que compravam meus produtos que eu nunca vi, eles foi uma ponte. Aí eu tive certeza absoluta que a lei da atração, manifestação e o sentimento de gratidão é infalível, existem. Então, Darlene, nós estamos analisando hoje, nesse nosso encontro de hoje, nós estamos analisando aquelas situações onde o ego ajuda, onde o ego atrapalha. Então, no caso de quem é um empresário, né? No caso de alguém como você, como a Idalice, e outros mais aqui do grupo que têm os seus negócios próprios. Então, o ego atrapalha muito quando ele, como sempre acontece, ele faz as restrições. Ele gera a dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos, que tudo isso, em termos de mecânica quântica,
são coisas de crenças negativas. E isso traz muita dificuldade, porque ao invés da pessoa vibrar naquela frequência que pode expandir o seu negócio, que pode trazer resultados, ela está sempre envolvida nos traumas, ela está sempre traumatizada. E ao invés de vibrar naquela outra frequência, que é a frequência de alegria. E quando a pessoa está vibrando nessa frequência de alegria, ela tem disposição para trabalhar, para fazer as coisas com amor. Ela tem muito mais disposição para fazer a prosperidade do seu negócio. E isso é que faz a diferença. Então, no caso do ego, a gente tem que entender isso melhor, a gente tem que desfrutar do lado positivo do ego, né? E o lado positivo do ego está sempre em fluxo com o todo, está sempre em fluxo com o universo, não só o universo como um todo, mas também o universo das coisas em geral. Mas dentre as coisas em geral está o seu negócio, está a sua empresa. E aí você, à medida que começa a entender melhor a física quântica, você começa a fazer uma vibração de melhor qualidade, uma vibração coerente com o seu negócio. E logo começa a entender que tem que atender melhor, que tem que fazer tudo para que o negócio prospere e que possa trazer os resultados que você deseja, e isso vai lhe trazendo mais alegria, mais e mais alegria, porque o fluxo com o todo só gera alegria. E é engraçado. É isso. Você lembra semana passada, semana retrasada, não sei, a gente estava comentando sobre a questão de atrair uma pessoa com o padrão que a gente merece, né? Você tem que seguir exatamente esse caminho aí. Você viu que você tinha certeza, lembra que é aquela história? Você tem que ser para ter. É claro que dependendo das nossas crenças limitantes, de como a gente foi educada, dependendo da área, a gente tem facilidade. Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece por caramba. Dependendo da área, a gente tem mais facilidade, outras não. Mas o padrão, gente, é esse mesmo. Olha que lindo isso que você relatou. Você tinha certeza. Quando a gente tem certeza absoluta, é nosso. E tem uma, não sei se vocês conhecem a Barra de Axis, também trabalha com física quântica, eles falam, tudo vem a mim com alegria, com facilidade, alegria e glória. Não, o que é nosso mesmo, ele vem com tranquilidade, com amenidade, você tem essa certeza. Como o Wellington falou, você vai a favor do fluxo, né, e não no contrafluxo. E a tendência, o tempo inteiro, quando a gente imagina algo que a gente merece, né, que a gente quer, seja questões materiais, seja emocionais, seja na parte de trabalho, profissionais, o que for, relacionamento, se por um acaso você tem uma dúvida pequena que seja, aí entra esse contrafluxo que o Wellington falou, gente. É complexo, a gente sabe disso. E se não fosse complexo, todo mundo faria, né? A gente está aqui para estudar isso. Mas, Idalice, a questão toda é essa, você seguir essa... É quase que uma receita, né? Você tem 100% de certeza, você não sabe de onde que vai, mas você sabe que é seu. E quando você teve essa emoção toda, na realidade, é gratidão, né? Essa força, né? Imagina a energia, né? Que você deve ter sentido, é a energia da gratidão. Isso é o caminho, é muito lindo. Quando há uma entrega, o soltar, as coisas acontecem. Que no caso, nossos desejos, de nossas manifestações, da lei da atração nas nossas vidas, a gente foca numa determinada coisa e solta e não fica com ansiedade e relaxa,
provavelmente as coisas acontecem. É só soltar. O soltar é muito importante. Que o soltar significa não ficar martelando aqui na cabeça, ficar preocupado com aquilo, que as coisas acontecem sim. Dentro tudo nos limites da lei do universo como um todo, que é cheio de possibilidades e probabilidades, com certeza as coisas acontecem mesmo, acontecem no fluxo para nós. E aí é só soltar e relaxar que as coisas vêm. Relaxar não no sentido de não batalhar, né? Não lutar, não trabalhar, não é nisso não. É o soltar, é controlar as nossas ansiedades, que mesmo ganhando pouco ou tendo muito ou tendo emprego ou não, tanto no financeiro quanto no espiritual, a gente consegue transpor as barreiras, chegar ao pódio da vitória, digamos assim, dos nossos desejos, que a gente tanto almeja, através da lei da manifestação e da atração. Meninas, gratidão pelo comentário, pela vibração de vocês. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês. Hoje, essa vivência que eu tive em 2010 e o conhecimento que eu tenho hoje em mãos prova o seguinte, que as oportunidades existem e estão encobertas. Depende das escolhas que fazemos. O resultado vem. Nós falamos muito e temos muito conceitos. Ah, isso não é para você. Ah, isso não é para sua época. Ah, você não merece. Hoje eu falo, isso é coisa do meu passado. Eu não merecia. Hoje eu sou merecedora, estou apta a receber e vou receber, porque eu sou uma partícula do universo. Nós temos que mudar não só a conduta, mas o sentimento. Mudar a conduta, às vezes, pode ser fácil, mas mudar o que sentimos é um processo de reeducação. Penso assim também, Dalice. Eu identifiquei que uma das crenças assim que eu confesso que ainda eu estou com um pouquinho de dificuldade de limpar. Hoje mesmo eu já fiz a técnica Hertz, eu faço sempre a técnica Hertz para limpar e já instalar, né, uma nova programação. Mas é a questão do não merecimento. Eu não sei de onde que eu tirei, eu acho que talvez exatamente por isso que ela ainda existe. E eu busco lá no meu passado para ver por que eu tenho essa crença. E por que muitas vezes eu me contento com pouco. Eu me contento muito com pouco. Mesmo querendo o resto, entende? Não sei se vocês conseguem me entender. Mas quando eu fui buscar essa história, tipo assim, eu me contento com pouco, como eu sou humilde, eu sou tão humilde, gente. Não é isso, não é humildade. É crença de não merecimento. Eu identifiquei isso através da Elaine Orives. A questão realmente é que eu sei que eu ainda não consegui derrubar essa crença porque eu ainda não descobri a origem dela. A gente precisa descobrir aonde que começou, que tipo de fala, que tipo de acontecimento pontual pode ter ocorrido para eu estar com essa crença, entende? Tudo no universo é feito de possibilidades, de probabilidades. Aí no universo está as infinitas possibilidades para a gente. Basta mudar nossas atitudes, os conceitos também de não merecedor e sim merecedores que alcançamos, mudarmos o jeito de pensar, de agir e nunca deixar que nenhuma pessoa coloca obstáculos naquilo que a gente queira
resolver. Sempre não revelar aquilo que queremos fazer para ninguém. Isso é muito importante. E nesse contexto, a gente passa a vigiar os nossos pensamentos e nossas ações também. Diante do universo, tudo é possibilidade, que a gente é parte dele, então ele está disposto a nos ajudar. Basta que a gente ponha fé, coragem, determinação e ação naquilo que a gente queira, que a gente consegue sim, que o universo está transbordando de possibilidades. Concordo plenamente que as possibilidades são infinitas e o universo está aí transbordando para todos nós essas possibilidades. Mas para isto precisamos de observar, estar atentas às pequenas mudanças e comemorar as pequenas conquistas. Porque às vezes temos um sonho grande e acontece tantos milagres pequenos no nosso dia a dia que não somos gratos e esquecemos de celebrar, de vibrar com fé. A distração às vezes nos tira a possibilidade de ver o quanto somos merecedores e o quanto somos agraciados pelo universo. Darlene, com relação ao não merecimento, aí entra aquela técnica, né, da validação. Eu tenho, eu mereço, eu recebo, eu agradeço, estou pronto, estou apto. E aqui e agora. É difícil manter, mas se focarmos e pensarmos na hora que o piloto automático já está ligado, desligar e ligar em outra rádio, em outra frequência, costuma dar bons resultados. Eu estou tentando validar o agora. Como tem diversos palestrantes na internet que falam que todos nós somos co-criadores, né? Fazemos com consciência ou inconsciente. Depende do observador. Eu acho que depende também do nosso piloto automático, porque já está tão na rotina que fazemos sem observar que estamos repetindo as mesmas coisas. Oi, Dalice, é verdade. A gente às vezes queremos, né? Às vezes queremos conquistar grandes coisas e às vezes esquecemos de dar graças, gratidão nas pequenas coisas que recebemos. Isso você tem razão. Mas muitas das vezes esquecemos de dar graças nas pequenas coisas. Tem uma parte que é quanticamente que Jesus falava. Se a gente é fiel no pouco, no muito, tem que ser fiel no pouco e vice-versa. E aí a gente, esse fiel que ele fala, é a gratidão. Dentro dos conceitos da mecânica quântica, é a gratidão que nós devemos ter nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas que temos, que recebemos. Hoje mesmo recebi uma grande conquista. Para mim foi pequena, mas a tamanha gratidão é tão grande que eu achei que era pequena e no fritar dos ovos eu vi que é muito grande. Eu agradeci. Parece pequenininha, mas de grande conteúdo. Hoje aconteceu algo semelhante comigo aqui. E graças ao todo, estou aqui, agradecendo através deste conhecimento maravilhoso que é a mecânica quântica, que me ensinou a ser grata em tudo por tudo. Até pelo aquilo que a gente não tem, a gente tem que ser grato. Que a gratidão abre portas, abre caminhos para uma nova visão de mundo, para a nossa expansão de nossa consciência. Interessante isso aí. A gente tem que lembrar, né? Nós somos realmente merecedores.
E assim, eu faço realmente as mentalizações, as frases positivas, as afirmações, o quanto que eu sou merecedora, mas tem isso na minha cabeça. Enquanto eu não achar a origem, é como se colocasse uma barreira. Talvez é uma outra crença limitante, né? Obrigada, Darlene, pela participação e boas vibrações para você nessa semana que se inicia. E é muito bom ter aqui, né, um público feminino presente. Gratidão. Olha, eu já passei e examinei diversos conhecimentos até chegar aqui na mecânica quântica. O que me fez observar é que antes eu vivia engessada, eu tinha uma prisão, eu vivia como uma prisioneira em diversas crenças. Que quem não está com Deus, quem não seguir determinada seita, doutrina, vai para o inferno, ou então vai virar animais irracionais, vai virar minerais, pedras, rochas. Então, eu vivi engessada com estas informações por muito tempo. E o conhecimento de mecânica quântica foi libertador para eu ter um conceito de quem é Deus. Através dessa libertação, hoje eu consigo acreditar nos meus sonhos e consigo nutrir-me de novos valores, porque nós não podemos controlar o tempo, mas podemos amar enquanto temos tempo. E uma maneira de amar é crescer, é despertar, é ter interesse em aprender. A questão, quando a gente fala de crenças limitantes, é que as pessoas não percebem que têm crenças limitantes e que essas crenças influenciam suas vidas, ou melhor, nossas vidas, né? O tempo todo. Mesmo quando percebem, nada fazem em relação a isso. Por isso acreditam ser muito difícil ou até mesmo impossível de mudá-las. Tudo isso acaba gerando sentimentos de impotência, frustração e fracassos. Mas, com os conhecimentos que estão aí, da mecânica quântica e suas ferramentas, mesmo que a gente percebe que nada pode fazer, pode mudar muito a nossa vida com esse conhecimento. Aí tem tempo de reverter essa situação todas, percebendo essas crenças limitantes e dando, digamos assim, tendo tempo para corrigi-las e mudá-las totalmente, essas influências delas o tempo todo. Mudar de um paradigma para outro melhor, para uma nova realidade e cocriação melhor. Às vezes eu fico pensando que eu ainda não tenho uma facilidade de expressar a mecânica quântica, de vivenciar no meu dia a dia, porque eu não tenho no meu sentimento a compreensão clara do experimento da dupla fenda. Eu sei que foi um experimento que fez com esses físicos aí renomados, esses PhDs, né, em laboratório de última geração, coisas que não requer dúvida, mas eu não consegui absorver e aprender, né, o experimento da dupla fenda no meu dia a dia. Eu ainda tenho esta dificuldade. E segundo alguns palestrantes, se você não entender o experimento da dupla fenda, você não tem evolução espiritual. Idalice, realmente é difícil sim. Eu também tenho dificuldades,
conforme eu digo para você, estou engatinhando. Tenho meus limites, minhas dificuldades, mas estou aqui tentando, né? Tentando absorver isso aí, porque realmente é verdade. Se a gente não entende o experimento da dupla fenda, alguns palestrantes dizem que fica difícil de entender o lado espiritual, de aplicar no nosso dia a dia para mudar a nossa total realidade. Mas a gente vai devagarinho com a dor, né? Como diz o ditado, que o santo é de barro. Não somos santos, mas uma simples comparação. Que a gente, né, vai entender. Eu também tenho dificuldades. Não é só você, não. Eu tenho minhas limitações, minhas dificuldades. Estou aprendendo. Mas devagarinho nós vamos chegando lá, colocando em prática, aplicando esses conhecimentos na nossa vida para mudar totalmente nossa realidade. Lá uma hora chega a nossa vez. Vamos devagarinho, vamos entendendo, interagindo uns com os outros, não é verdade? E tudo vai fluir a nosso favor. As nossas frequências vão mudar, nossa realidade vai mudar, vão ser aplicadas sim. Eu estou aprendendo também, Dalice. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você.